paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clebson. Você está no canal EBD Clebson Silva. Antes de nós começarmos a nossa lição de hoje, nossa aula de hoje, peço a você que se inscreva aí no canal, para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais irmãos, E fica também como forma de incentivo para que nós possamos perceber que o nosso trabalho está sendo bem aceito pelos irmãos, Nós estamos estudando na revista da CPAD, intitulado O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, desta feita, nós estaremos estudando a segunda lição deste primeiro trimestre de 2021, que será ministrada no dia 10 de janeiro. Então, o título da nossa lição é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 9, o versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós bem sabemos que nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, Nós entenderemos aqui que a atuação do Espírito está sempre atrelada ao plano da redenção, E aqui no texto áureo da nossa lição, em Atos capítulo 9, 31, nós percebemos 4 características de uma igreja ou de um crente que está sendo edificado pelo Senhor. A primeira coisa que diz que as igrejas tinham paz, Então, a primeira característica de uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade de atuar, existe paz dentro dela, existe paz no seio da igreja. Outra característica é que eles eram edificados, Jesus disse em Mateus 16, 18, que ele próprio edificaria a sua igreja. E eles se multiplicavam, cresciam, tanto em conhecimento quanto em quantidade, E andavam no temor do Senhor. Uma forte característica é o temor do Senhor, porque sem o temor do Senhor não há paz, não há edificação e não há multiplicação. Então é preciso que haja temor do Senhor, Outro fator interessante que a gente observa que são as 3 igrejas citadas no versículo, que é a igreja da Judéia, da Galiléia e de Samaria. Nós bem sabemos que judeu não se comunicava com os samaritanos, mas a partir do momento que eles se tornaram igrejas do Senhor, eles começaram a viver em paz, Viver tendo paz, a ser edificado e multiplicar-se. Essa é uma característica, são as características de uma igreja que vive no temor do Senhor, onde o Espírito Santo tem a liberdade de atuar no seio da igreja. A verdade prática diz o seguinte: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o final da sua jornada cristã, É o Espírito Santo que está conosco todos os dias, nos direcionando na vontade do Pai. É Ele que vai mostrando a diretriz da nossa jornada, da nossa caminhada, que não é fácil, porém o Senhor prometeu que não nos deixaria só e nos enviou o Consolador para que nós possamos caminhar e servi-lo e servir a Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 16, versículos 7 a 13. Como já é de costume, nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos tempo no vídeo, mas eu espero que você tenha lido, que você já tenha feito essa leitura, para que tenha melhor compreensão daquilo que nós vamos estudar. Os objetivos. O objetivo geral, ele diz o seguinte: ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção,
né? Como nós já falamos, é uma das características do Espírito Santo, é que toda a ação dele está ligada ao plano da redenção. Os objetivos específicos estão divididos em três pontos, e são: o primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. O segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E o terceiro e último, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Então está aí os objetivos a serem alcançados, né, na nossa lição. E é importante que a gente nunca fuja desses objetivos, né, que o alvo sempre é esse objetivo a ser alcançado. A nossa introdução ela diz o seguinte: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia, né? A gente percebe isso, que antes da nossa convenção, antes de nós conhecermos a Cristo, né, o Espírito Santo ele já vinha atuando, mesmo nós ainda não conhecendo Cristo, o Espírito Santo já vem atuando no coração do ser humano, né? Ele é a primeira pessoa, o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade com quem o pecador tem contato, né? Embora essa ação não seja percebida, é ele quem nos leva a Cristo, como diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 3, que diz: ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Então a gente já percebe aqui que é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo, mesmo nós ainda não o conhecendo, né? A primeira ação dele é nos convencer da nossa necessidade de aceitar a salvação de Cristo. O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: o Espírito Santo como promessa. 1.1. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui a atuação das três pessoas, né, da Trindade. O Pai projeta o plano da redenção, o Filho, né, ele executa, e o Espírito Santo é ele quem convence. Então esse plano aqui é um plano que envolve as três pessoas da Trindade, né? Veja o que diz aí 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue, graça, paz lhes sejam multiplicadas. Então a gente percebe aqui que é pelo pré-conhecimento de Deus Pai e a obra santificadora, é o Espírito Santo que nos santifica diante do Pai, né? Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Vemos isso em Romanos capítulo 1, verso 2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, né? Isaías 61, verso 1, e confirmada no Novo Testamento, em Lucas 4, 18 a 21, né? Quando diz que Jesus ele vai pregar e diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? Para evangelizar os pobres, né? E assim sucessivamente. Então a gente percebe que essa ação do Espírito Santo
essa promessa do Espírito Santo, ela está vinculada à promessa da vinda do Salvador, né? A promessa da vinda do Messias. Por quê? Porque era o Espírito Santo que inspirava, né, os profetas a escreverem acerca de Cristo, né, a escreverem acerca da promessa de Cristo. Então, a ação do Espírito Santo, nós vemos ela desde a antiga aliança até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. A gente percebe também que essa palavra ela vai de encontro a um grupo de pessoas que não acreditam na ação do Espírito Santo para os nossos dias, que são chamados de sensacionistas, né? Eles acreditam que a ação do Espírito Santo foi até a igreja primitiva, né? Até ali e acessou ali a ação do Espírito Santo. Mas nós somos continuistas, né? E nós acreditamos na continuação da ação do Espírito Santo até os dias de hoje, né? Então vamos lá. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, né? Vejamos aqui o que diz Isaías 44:3, diz assim: Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre seus descendentes. Está aí Isaías profetizando no Antigo Testamento acerca do Espírito Santo, né, da promessa que Deus está fazendo para que iria derramar o seu Espírito sobre a humanidade. E a mais evidente de todas as profecias acerca do Espírito Santo nós vemos em Joel, capítulo 2, o versículo 28, que diz: E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, né? Então a gente vê aqui evidenciado no Antigo Testamento a promessa, né, que Deus fez de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E a gente observa também que em Atos capítulo 2, o versículo 39, Pedro diz, após receber o batismo, diz que a promessa diz respeito a nós, né, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, essa promessa do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo é para os crentes de todas as eras, né, desde do Antigo Testamento até os dias de hoje. Então, é assim que nós cremos. 1.2 Na antiga aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas, como de profetas, ou a de liderança, né? Então a gente já percebe aqui que existia uma diferença na ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual era a diferença? A Bíblia nos mostra, nos revela que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo não era plena, né? O Espírito Santo ele não trabalhava de forma plena na vida das pessoas. Ele vinha sobre as pessoas, inspirava a uma profecia, a uma liderança, e ali ele trabalhava e depois retirava-se daquela pessoa, né? E não era sobre todas as pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas. Ele agia na vida dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, né? E também dos juízes, né? Então, era uma ação limitada. Percebemos também que não era ninguém que limitava o Espírito. A questão é que não era a sua dispensação, não era o seu tempo de agir, né? Essas habilitações eram espirituais, tais como profecias. Nós vemos lá isso em Número
capítulo 11, o versículo 25, que diz: O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Né? Então aqui houve uma repartição do Espírito Santo com 70 homens para ajudarem a Moisés no trabalho da obra do Senhor. Eles profetizaram, depois, como diz a Bíblia, nunca mais eles profetizaram. Né? Outro ponto que o Espírito Santo agia é na forma de revelação. O Espírito Santo revelava as coisas que interessavam. Também fazia milagres, né? Ele agia operando milagres no Antigo Testamento. Veja aí 1 Reis, capítulo 18, o verso 12, que diz assim: Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu não sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude, né? Então a gente observa aqui que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era eficaz e também contínua, né? Também o Espírito Santo ele dava aptidões individuais aos artistas, né? E habilidades para liderança militar e política. A gente percebe também que o Espírito Santo foi precisar encher, né, a Bezaleel para ele construir a arca, para trabalhar com a madeira de acácia. Né? Isso vemos em Êxodo 31, versículo 2 e 3, que diz: Eu escolhi a Bezaleel, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, né? Êxodo 31, 2, 1 e 2 e 3. E também a habilidade de liderança, né? Militar e política, como a gente vê lá em Zacarias capítulo 4 e o versículo 6, que diz: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, era o Senhor que capacitava a liderança política e também a liderança militar, né? Nós percebemos isso de uma forma bem nítida e clara no Antigo Testamento, né? 1.3 A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu, versículo de número 7. Isto porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, né? Estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Ou seja, esta fala aqui que a gente observa, Jesus está falando, essa fala está relacionada à obra específica, né, de cada pessoa da Trindade. Jesus veio executar, o Espírito Santo veio convencer. Olha aqui o que é que diz. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar a seus discípulos, mas eles não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. João 16, 12. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador, né? Então, olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Jesus, ele falou muitas coisas, né, que tinha muita coisa a ensinar, porém, o homem natural, ele não poderia entender, como diz a palavra de Deus, né, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, né? Então a gente percebe que muitas falas de Jesus foram mal interpretadas,
né, por falta de orientação do Espírito, né? Por exemplo, quando Jesus fala que destruiria o templo, né, e reconstruiria em 3 dias, os judeus falaram que aquele templo havia sido construído em 46 anos. Como poderia Jesus reedificá-lo em 3 dias? Eles não entenderam, né? Quando Jesus falou que antes de Abraão ele disse: antes de Abraão eu sou, né? Eles também não entenderam, porque Abraão tinha vivido muitos anos antes de Jesus, né? Então muitas coisas eles não entenderam, e uma das principais que gerou escândalo foi quando Jesus disse para eles beberem do seu sangue e comerem da sua carne. Quem não fizesse isso não teria parte com ele, né? Então foram palavras que foram mal interpretadas, mal entendidas, e precisava da ação do Espírito Santo para que ele discernisse. Assim também é o Evangelho, né? Sem o Espírito Santo, o homem natural não consegue compreender a força do Evangelho. Por isso, Paulo diz que o Evangelho é loucura, né, para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Vamos dar continuidade. Segundo tópico da nossa lição: o Espírito Santo consola e ensina. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho, né? Então isso aqui a gente percebeu na lição passada, né? De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, né? Nós vemos aqui no slide que essa palavra ela vem do grego, né? Paráclito vem do grego e está dividido assim: para, que significa ao lado, de próximo, e kalel, que é chamar, convocar, né? Então, dessa forma, é alguém que vem, né? Alguém que vem para nos defender, né? Para interceder, para auxiliar e nos ajudar. É o Paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, né? Então, neste aspecto, o Espírito Santo é aquele que vem para ajudar, né? É para advogar, para interceder, né? Ele nos ajuda a vencer, né, a nossa natureza caída. O Espírito Santo ele nos ajuda a ficar de pé, a estar diante da presença de Deus, né? O Espírito Santo é o que nos ajuda a compreender o plano de Deus para a nossa vida. Que sem esse plano, sem essa compreensão, a gente não tem como fazer a obra de Deus por falta de entendimento, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então, vamos dar continuidade. A ideia de Paráclito é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então a gente percebe aqui que essa é uma ação do Espírito Santo, é a de consolador, né? E está associada ao contexto da promessa da vinda de Jesus, né? Da vinda do Messias, né? Quando Jesus disse: vos convém que eu vá, no versículo de número 7, da nossa leitura bíblica em classe, Jesus está dizendo: é conveniente para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ou seja, Jesus precisava cumprir a sua missão e enviar o Consolador.
2.2 O Consolador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador, João 15:16, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, ou seja, a mesma substancialidade, né, da mesma substância. O Espírito Santo e o Filho são a mesma substância. Por isso Jesus se refere a ele dizendo: enviarei outro, né? Ou seja, Jesus também era um Consolador, né? E agora ele está dizendo: eu vou e vou enviar outro Consolador, né, da mesma substância. E Jesus se refere a ele como alguém, né? Como sendo alguém, não um ser qualquer, como muitos acreditam, não é uma força, né? O Espírito Santo veio também para dar continuidade, né, ao que Jesus começou a fazer, né? A gente já percebe isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas escrevendo. Lucas vai dizer, dirigindo-se a Teófilo, ele diz que começou a escrever todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, né? E a gente percebe que no Evangelho de Lucas, nós percebemos a palavra e a frase, e disse Jesus, e falou Jesus, mas no livro de Atos não existe essa frase. No livro de Atos está, e falou o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo. Todas as referências, quando falar da intervenção divina, é justamente na ação do Espírito Santo, né? Jesus disse que o Pai ensina. João 6,45. O ensino era parte também do ministério de Jesus. Mateus 7:29, que diz: porque ele as ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, né? Ou seja, Jesus disse que o Pai ensinava e que o Filho também ensinava, que o próprio Jesus também ensinava, né? Vamos dar continuidade. De modo que esta tarefa é parte também da atuação do Espírito, né? Ou seja, o Pai ensinava, o Filho ensinava e o Espírito também ensina, né? Como está escrito em João 14:26, que diz: mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Observe aqui que o Espírito Santo também ensina, né? O Espírito Santo também ensina cada um de nós. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para evangelização, né? Veja aí o que disse 1 Coríntios, capítulo 2:13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então o Espírito Santo ele nos ensina, né? Ele nos ensina e nos faz lembrar, né? Nos faz lembrar. Agora, sendo o Espírito Santo Deus, para ele nada é impossível, né? Nada é impossível ao Espírito Santo. Porém, tem algo que o Espírito Santo não pode fazer, né? E o que é que ele não pode fazer? O Espírito Santo ele não pode lembrar você daquilo que você não leu. Ele não pode lembrar você daquilo que você não ouviu, né? Então, esse é um dos erros de muitos pregadores que pensam que não precisam estudar, pensam que não precisa meditar na palavra, pensa que não precisa manter uma intimidade com Deus para fazer a sua obra, né? Mas é preciso sim. O Espírito Santo ele só vai poder lembrar daquilo que você já tem, daquilo que você já ouviu, né?
o Espírito Santo ele ensina e faz lembrar, né, os ensinamentos de Jesus, né, de forma que a igreja ele ensina e lembra, né, e o mundo ele convence, né? A igreja ele ensina e o mundo ele convence. Vamos lá. 2.3 O ajudador. A versão revista da Almeida traduz Paráclito por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo, né? E nos conduzirá até o final da nossa jornada, né? O Espírito Santo nos faz refletir o caráter de Cristo, né? É como existe uma música que é bem cantada nas igrejas, que diz assim, tem uma frase que diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. A bem da verdade, há muitas heresias na letra da música, porém esse texto ele nos faz refletir, né? Refletir sobre o que estamos refletindo, né? Será que nós estamos refletindo a imagem de Cristo? Aonde nós chegamos, as pessoas olham para nós e veem Cristo em nós, né? Então é preciso que nós venhamos a refletir isso, né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Em Romanos 8:26, o que diz? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas orações, né? Porque muitas vezes, como diz Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, né? Então, o Espírito Santo ele intercede por nós nos momentos das nossas orações. Jesus disse que o ajudador, né? João 14:26, parte B, diz assim: e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É isso aqui que nós acabamos de falar, né? O Espírito Santo ele só vai poder lembrar a você daquilo que você ouviu, né? Se você não tem intimidade, se você não busca meditar, se você não busca ler a palavra de Deus, com certeza você não vai ter a ajuda do Espírito Santo para ministrar, para ganhar almas para Jesus, porque você não tem, e Jesus vai lhe usar com aquilo que você tem da parte do Senhor. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu. É justamente isso que nós estamos falando. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, não leu ou aprendeu. Antes, lembrança é algo que vem da memória, né, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia, né? É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Então existe aquele grupo de pessoas que diz que não precisa, né, fazer um curso, fazer teologia, né? Diz que não precisa porque o Espírito Santo ele é quem vai ajudar, né? Tá aí o caso de muitos, né, ficarem querendo ser usados por Deus, mas não buscam, né, ter intimidade. Não busca falar com ele, né? Então o Espírito Santo ele não tem como lembrar do que aquilo que a gente não tem, né? É muito importante que a gente busque, que a gente vá fazer um curso teológico para que possa entender melhor, absorver melhor aquilo que as Escrituras está ensinando, né? E não é fazer a obra de Deus, irmãos, não é de qualquer forma, é preciso temor, né? Se quer ser usado por Deus, busque, dedique-se, né? Invista na sua chamada ministerial. Terceiro e último ponto, o Espírito Santo reprova e convence o mundo.
né? Diz assim, 3.1, o Espírito convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 16:8. É o Espírito Santo que convence e persuade o mundo do pecado. Veja o que diz João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o pecador da necessidade de se converter, Porém, o ato de converter é uma decisão puramente do homem, Por conta que há o livre-arbítrio e Deus não vai interferir no livre-arbítrio do homem. O Espírito Santo ele convence, ele mostra a você a necessidade de você vir até Cristo. Ele vai mostrar a você o seu real estado, o estado de condenação. Então, ele convence. Agora, daí a se converter é uma decisão puramente humana. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele está falando ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. João 16:9. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Então, a gente percebe aqui que Jesus está afirmando qual é a condenação. Qual é a condenação? É justamente a de não crer nele como sendo o Salvador. Percebemos que o Evangelho ele tem duas ações específicas na vida do homem. A primeira é quando ele diz quem crê será salvo. E a segunda é quando diz quem não crê já está condenado. Perceba que não afirma será condenado, diz já está condenado. E por que já está condenado? Porque não creem no Filho de Deus. Esta é justamente a condenação que Cristo está falando. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. E é o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual, e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Como eu falei lá no começo, é o Espírito Santo que tem o primeiro contato com o pecador. É ele que convence o homem da necessidade de se achegar a Cristo. João 3:18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Então a gente percebe aqui que é o Espírito Santo, Antes que o homem cometa alguma coisa, ele já está nesse estado de condenação, Antes da ação redentora de Cristo, a nossa situação era de condenação, De condenados. Nós éramos inimigos de Deus, Vivíamos como inimigos. E agora, pela misericórdia e graça do Senhor, passamos de inimigo a filhos, É um grande privilégio você passar de inimigos a ser filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Veja aí o que diz Tito 3:8. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem e regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é a ação puramente do Espírito. Não há em nós nada que possamos dizer que por causa disso ou daquilo somos merecedores de salvação. Não, é puramente por graça e por misericórdia. Agora, é preciso também, irmãos, que entender uma coisa.
para esse ser convencido, para alguém ser convencido pelo Espírito, é preciso ter sensibilidade para ouvi-lo, né? Caso contrário, não há convencimento, né? Não há convencimento, onde a própria palavra diz que o inimigo cegou o entendimento dos homens para que não percebam, né? Para que não percebam a verdade salvadora do Evangelho, né? Mas graças a Deus que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo. 3.2 A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. João 3,46 Isto porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós, né? Veja o que diz João 8,46 Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Né? Jesus está olhando e dizendo, quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Né? Devemos ter consciência de que a justiça, né, ela vai agir, irmão, na nossa vida com a mesma intensidade que a graça, né? Com a mesma intensidade que a graça. Então, a justiça de Cristo, ela é impecável, né? E ela age, né? A justiça, ela tem a sua ação na mesma intensidade que a graça, né? Porque muitas vezes nós estamos sempre vivenciando a graça, nós estamos no tempo da graça, e muitas vezes pensamos que por ser tempo da graça, podemos fazer tudo, né? Estamos libertos, mas não confunda liberdade com libertinagem, né? Tem um pastor aqui que ele sempre diz, queira brincadeira com ele, mas não brinque com Deus, que Deus não sabe brincar, né? Vamos lá. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E por meio do Espírito por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção que necessitamos da salvação, né? Jesus não é um advogado corrupto, mas ele segue a justiça, né? Ele segue toda a justiça. Ele foi para o Pai, mas o Consolador continua aqui, né, a persuadir as pessoas da justiça. Ou seja, você não vai fazer nada sem antes o Espírito Santo avisar, né? É o que muita gente chama de consciência. Nós chamamos de consciência, mas nós entendemos que é justamente a ação do Espírito Santo mostrando aquilo que nós estamos fazendo de errado. 2.3 O Espírito Santo convence o mundo do juízo, né? Diz mais aqui, Jesus disse ainda, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, né? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu a multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo, né? Então a gente percebe aqui que o Espírito Santo ele convence, né, o mundo do juízo, né? Ele convence o mundo que há uma justiça que vai ser cobrada, né? Há uma justiça que vai ser cobrada por parte de Deus, né? E essa justiça não vai deixar ninguém inocente. A própria palavra diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem se deixa escarnecer, né? Quando ele fala aqui também o príncipe deste mundo, é uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, né? João 14:30 diz assim: Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim, né? Então, a gente já percebe que é a ação do Espírito Santo que convence o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? Então a gente precisa entender
que o Espírito Santo ele está convencendo o mundo, né? Mas não está convertendo. Por isso a gente vê muitas pessoas que não aceitam, não querem, porque isso aí, a convenção é um ato puramente humano. O diabo ainda luta uma batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, é o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição. Então, muitos teólogos, estudiosos, defendem a ideia das 3 fases da queda ou da destruição de Satanás. A primeira fase, ele perde a comunhão do céu, né? Ele perde a intimidade que ele tinha no céu, o direito de entrar no céu. O segundo, ele é expulso, né? E a terceira aqui é justamente o julgamento final de Satanás, né? E a gente percebe que com esse julgamento, né, de Satanás também são julgados os nossos pecados, né? Ou seja, nós não devemos nada, né? Cristo pagou pelos nossos pecados. Aqui, irmãos, nós vamos encerrando agora, mas eu quero deixar aqui um pensamento que possas ter na sua classe, né? Cristo pagou por todos os nossos pecados, né? Do passado, do presente e do futuro. O que isso significa, né? Primeiro, você não deve nada para ninguém, né? Cristo pagou pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo disse que a cédula que era contra nós, Cristo cravou na cruz, né? E os pecados, se alguém perguntar, e os pecados daqui para frente? Como eu lhe disse, pagou pelos pecados do passado, do presente e do futuro, né? Passado, presente e futuro estão todos pagos na cruz do Calvário, né? Agora a gente para pensar e diz assim: já que está tudo pago, por que toda vez que eu vou orar eu continuo pedindo perdão por aquilo que já está perdoado, né? Pode ser que isso possa ter surgido, esse pensamento, na classe. Então eu vou fazer aqui uma ilustração para que você compreenda melhor. Compare a salvação com um rio que passa perto de você, né? E todas as vezes você precisa beber dessa água desse rio. Todos os dias você precisa beber dessa água desse rio. Todos os dias você precisa limpar-se na água desse rio chamado salvação. Por isso, nós pedimos ainda perdão todos os dias. À medida que a gente pede o perdão pelos nossos pecados, é à medida que nós estamos nos purificando no rio da nossa salvação. Então está aí uma pequena ilustração para que, se caso aparecer essa dúvida na sua classe. A nossa conclusão diz o seguinte: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, né, no processo da salvação. Então, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu quero pedir a você mais uma vez que se inscreva aí no canal, nos ajude, né, para que possamos continuar com esse trabalho e essa palavra chegue a mais e mais irmãos. Que Deus em Cristo os abençoe. Até a próxima, se Deus assim o permitir.